Olá! Hoje a gente vai desvendar uma regra super importante do direito de família brasileiro. É a súmula 309, que basicamente define a linha que separa uma dívida de pensão alimentícia da possibilidade de prisão. É um assunto bem sério, mas entender como as coisas funcionam é o primeiro passo. Vamos lá então. A grande pergunta, a que todo mundo quer saber a resposta, é essa. Afinal, quando é que uma dívida de pensão pode mesmo levar alguém para a prisão? É exatamente isso que a gente vai responder agora, de um jeito bem claro e direto. E a resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome, digamos assim. Súmula 309 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ela que coloca os pingos nos is e traz segurança jurídica por uma situação que é, por natureza, bem delicada. Mas o que é uma súmula afinal? Pensa nela como se fosse um resumo, um entendimento já consolidado do tribunal sobre um assunto. A súmula 309, em especial, veio para criar um critério único, sabe? Para evitar que cada juiz, em cada canto do Brasil, decida de um jeito diferente. Tá aí o texto oficial. Eu sei, à primeira vista parece aquele juridiquês meio complicado, né? Mas calma. Vamos traduzir isso aqui. O que essa frase realmente significa na vida real, na prática? E é que fica tudo mais simples de visualizar. A regra é bem específica. A prisão só pode ser decretada com base em duas situações, como a gente vê aqui. Primeiro, as 3 últimas parcelas que não foram pagas antes de entrar com o processo. E segundo, todas as parcelas que forem vencendo enquanto a ação está rolando na justiça. Qualquer dívida mais antiga que isso, bom, essa fica de fora da conta para a prisão. E olha, isso é um ponto-chave. A dívida antiga não some, de jeito nenhum. Ela continua existindo e precisa ser paga. A grande diferença está na forma de cobrar. Para esses débitos mais velhos, a lei tem outras ferramentas, tipo a penhora de bens. A prisão é uma medida extrema, reservada para garantir a necessidade mais imediata, o sustento do dia a dia. Certo. Mas por que essa limitação? Por que só as 3 últimas parcelas e as que vencem no processo? Isso nos leva direto ao coração da regra, que é a busca por um equilíbrio. Esse slide mostra perfeitamente essa balança. De um lado, a gente tem a proteção de quem precisa do dinheiro, garantindo aquele suporte que é urgente. Do outro lado, a lei impede que a prisão vire uma ferramenta para cobrar dívidas de anos e anos atrás, o que poderia ser um abuso. Ou seja, a prisão serve para a necessidade do agora e não para um acerto de contas do passado. Ok, a gente já entendeu quais dívidas podem levar à prisão. Mas a pergunta que não quer calar é: isso acontece assim de forma automática? Essa é uma dúvida que gera muita angústia. Então vamos esclarecer isso de uma vez por todas. A questão é simples. Se alguém deve as 3 últimas parcelas, a prisão já é uma consequência certa, imediata, inevitável? E a resposta é um sonoro não. Não é um processo automático. A lei, claro, garante o direito de defesa antes que uma medida tão séria assim seja tomada. O sistema dá ao devedor a chance de se manifestar. A pessoa pode apresentar o comprovante de que já pagou. Pode explicar para o juiz por que não conseguiu pagar. De repente, perdeu o emprego, teve um problema grave de saúde. E, claro, tem sempre a chance de quitar o valor devido dentro do prazo que a justiça determina. A prisão, gente, é o último recurso mesmo. Agora vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Qual o impacto dessa súmula para além de um único caso? Por que ela é vista como algo tão fundamental para o sistema de justiça? Olha só, ter uma regra clara como essa traz ordem para o sistema. Primeiro, ela padroniza as decisões, como eu falei. Isso evita que a sorte de um caso dependa da cidade onde ele é julgado. Isso gera previsibilidade, né? Tanto quem deve quanto quem precisa receber sabem o que esperar. E, no fim das contas, o resultado é um processo de cobrança mais justo e ágil para todo mundo. E aqui está a filosofia por trás de tudo. A ideia da prisão por dívida de alimentos não é punir, não é castigar a pessoa. O objetivo é o que a gente chama de coercitivo, ou seja, é uma forma de pressão para forçar o cumprimento da obrigação. Tanto que assim que a dívida que causou a prisão paga, a pessoa é solta. Resumindo, se tem uma coisa para a gente guardar dessa nossa conversa, é isso. A súmula 309 age como um filtro. Ela direciona a ferramenta mais drástica do sistema, que é a prisão, apenas para garantir o sustento mais imediato, separando essa cobrança urgente da cobrança das dívidas mais antigas. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Saber que existe uma regra clara, com limites, com procedimentos, é algo que vai além de só informar. Isso empodera. A questão que fica no ar é:
como esse conhecimento todo pode, de fato, transformar a maneira como as pessoas de ambos os lados lidam com os seus direitos e com as suas responsabilidades.